Primeiramente queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de estar ministrando mais uma vez a palavra dele. Agradecer a minha esposa, que é a minha intercessora, meu filhinho Azaf, que está dormindo, aos pastores que nos deu essa oportunidade de estar falando sobre o discipulado. E confesso para os irmãos que eu estou muito nervoso, porque passou o pastor Miguel aqui e falou sobre a importância de ganhar vidas. E ganhar vidas, ele é algo sensacional, porque quando você investe em pessoas, Deus, ele começa a te dar um dom, irmãos, que se chama o dom do cuidado. Você começa a ter um cuidado especial com aquela pessoa. E esse cuidado, só o Espírito Santo pode ministrar aos nossos corações, para nós investir o nosso tempo em pessoas. E o ganhar é isso, é às vezes você ir bater na porta, a pessoa fala não, é você ligar, a pessoa fala não, é você investir realmente na vida dessas pessoas, até que, o Espírito Santo começa a agir no coração daquela pessoa, e aquilo que às vezes estava fechado começa a se abrir, e o Espírito Santo começa a agir, e essa pessoa começa a ser ministrada pelo Espírito Santo. Aonde, o que vai acontecer? Ela vai receber Jesus na vida dela. E passou também aqui o presbítero Eduardo, falando sobre o consolidar. Porque o consolidar é aonde nós vamos dar as mãos a essa pessoa e caminhar com ela, Mateus, para que ela firme os pés no caminho de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do discipulado. E Deus colocou no meu coração, um discipulado, um coração em chamas. Porque quando você entende a importância de você ganhar uma vida, você começa a viver um princípio que o pastor ministrou aqui, que é amar ao próximo como a você mesmo. E o consolidar, você vai caminhar com essa pessoa. E o discipular, você vai passar para um outro nível, que tem pelo menos duas vertentes, o discipular, que é aprender a seguir a Jesus, ou ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus. Então o discipulado tem pelo menos essas duas vertentes. Uma, eu aprendo a seguir Jesus, e outra, eu ensino outras pessoas a seguirem a Jesus. Amém? Então nós vamos ler aqui Lucas. Não se assustem, irmãos, porque é Jesus que está falando isso, amém? Lucas 14, 25 diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse, próximo: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Próximo: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Irmãos, e quando eu comecei a ser ministrado por esse texto, eu comecei a entender que não é fácil viver o discipulado. Porque no discipulado, irmãos, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Porque senão Jesus vai falar assim: ei, você não pode ser meu discípulo. Então a caminhada do discipulado, irmão, primeiro eu preciso conhecer a Deus, né? Então o discipulado, ele é o processo de aprendizado e transformação, pelo qual um seguidor de Cristo se compromete a ser moldado à imagem de Jesus. Então, irmãos, quando eu entendo o que é discipulado, vai gerar em mim uma mudança, uma transformação, primeiramente de dentro para fora. O meu caráter, que era distorcido outrora, eu vou ter que o quê? Recalcular a rota para que o meu caráter seja moldado segundo o caráter de Cristo. É mais do que uma prática religiosa, irmão. É muito mais do que isso. Trata-se de uma jornada de intimidade e obediência. Então, o ganhar, nós vamos o quê? Investir, exortar, profetizar, e a palavra lançada naquela terra vai começar a brotar e germinar. O consolidar, eu vou vir o quê? Com o regador, Maurício, e vou regando aquela semente. Agora o discipular, eu já vou vir com a tesoura para fazer a poda. Sabe por quê? Porque existem muitas coisas que eu preciso ser podado. Porque quando o agricultor vem e ele poda, o que acontece? Para que dê mais fruto. Então, o Espírito Santo, ele vai nos conduzir nessa jornada, irmãos, do que? De obediência e de intimidade com Deus. Então, o primeiro passo para nós entendermos o discipulado é exatamente isso: é relacionamento com o Pai. Porque o relacionamento vai gerar intimidade, e essa intimidade vai gerar em nós um constrangimento, porque o amor de Deus, ele nos constrange a viver os princípios da palavra dele.
E no discipulado cristocêntrico, Jesus é o modelo, o mestre e o objetivo final, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, irmãos, quando o nosso coração começa a entender a importância do discipulado nas nossas vidas, vai começar o quê? Queimar para viver a verdade de Cristo em nossas vidas. Porque o discipulado é um chamado, é um chamamento para nós sermos parecidos com Cristo, para sermos cópias de Jesus. É isso que Ele quer fazer de mim e de você nessa noite, que entendemos a importância de nós nos parecermos cada dia mais e mais com Ele. Então, Ele nos chama não apenas para conhecê-lo, porque Oséias 6:3 vai dizer: conhecei e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas aqui no discipulado a gente vai um pouquinho mais além, porque nós vai conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo, para podermos o quê? Praticá-lo. O conhecimento gera a prática. O conhecimento nos impulsiona a não ser mais ignorantes. E quando você é ignorante, você não sabe o que fazer. Mas quando você tem conhecimento de algo, você não vai mais fazer aquilo errado, amém? Então, quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, mais assertivos nós seremos. E é por isso que entra o discipulado, para que nós venhamos o quê? Ser assertivos através da palavra dele. Então, ser um discípulo é abraçar a identidade de filho de Deus, deixar para trás o que? Os padrões mundanos e viver conforme os princípios do reino. Então o discipulado, ele vai gerar isso em nós. Vai gerar uma intimidade de um nível hard. Para nós o que? Aniquilar, abandonar os padrões mundanos para viver o que? Os padrões do reino de Deus. Então o discipulado, ele vai gerar em nós algumas características. São inúmeros. Eu estava estudando e eu falei assim: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Aí o discipulado, ele vai gerar em nós conhecimento. Conhecer a Deus significa ter uma relação pessoal com Ele, porque Ele é uma pessoa. Baseada na fé, na confiança. Então, conhecer a Deus significa entender a sua vontade, seus planos para as nossas vidas. Então, irmãos, se você está numa célula, nós estamos começando a conhecer Jesus em Mateus 1. Então, as nossas células estão nos ensinando os passos de Jesus, e através dos passos de Jesus, nós vamos ser ministrados como dar os nossos passos em amor a Ele. Vocês estão comigo? Só o relógio que não, mas faz parte. Então, o discipulado, ele vai gerar em nós o conhecimento, e nós vamos conhecer os planos, e vamos ter uma vida transformada pela sua graça e pelo seu amor.
Irmãos, e é maravilhoso quando nós estamos sendo ensinados. Nós vemos que os nossos discipuladores, o amor que é gerado através da vida deles para nos ensinar. E é isso, é o cuidado do discipulado. E com amor, às vezes vai acontecer que nem Pedro. Quando Jesus e seus discípulos eles chegam em Cesareia de Filipe, aí Jesus chega para os discípulos e pergunta: o que dizes que eu sou? Uns dizem que o Senhor é o profeta, João Batista. Aí Jesus pega e vira para eles e pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro chega e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim: Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou isso, foi o próprio Espírito de Deus. E tu és pedra, tu és Petrus, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Uau! Pedro saiu daquele momento, uau, estou bem. Aí mais um pouquinho para frente, Jesus começa a falar que era necessário que ele morresse. Pedro foi o primeiro não, Jesus, não tem necessidade do Senhor morrer não. Jesus olha para Pedro: sai para trás de mim, Satanás. Num instante, o próprio Cristo estava falando que ele era Petrus, que ele era rocha. Mas depois o que? Ele já estava chamando Pedro de Satanás: sai para trás, Satanás. Então no discipulado vai haver momentos que vai vir o confronto. E esse confronto não é para nos diminuir, esse confronto não é para nós nos entristecer, mesmo porque a palavra do Senhor diz que de primeiro instante, quando nós somos confrontados, bate uma tristeza no nosso coração, mas depois sabe o que acontece? A alegria do Espírito, o bálsamo do Espírito vem e começa a fazer com que nós entendemos a necessidade de sermos confrontados para podermos ser o que? Restaurados. E o discipulado, às vezes, Maurício, nós vamos ser confrontados e não vai ser legal. A nossa mente vai ficar fritando: mas por que o pastor falou isso comigo? Mas eu faço isso, eu faço aquilo. Só acontece com vocês isso? Ou só comigo isso? Com vocês não acontece? Não. É isso, irmão. É relacionamento. Discipulado é relacionamento. E o próprio Pai disse: Deus ama. Quem que ele ama? Estou parafraseando: aqueles que ele corrige. Então se está vindo correção, porque amigo não é aquele que te promove em tudo que você faz, mas é aquele que na hora oportuna ele fala assim: Flávio, não está legal isso não, corrige a sua rota, Flávio. Emerson, isso daí eu não achei legal não. Honra o seu pai, honra a sua esposa. Discipulado é isso, irmão. E às vezes nós entendemos que vamos ter o individual, e no individual, no momento de mesa que nós chamamos, a gente vai ter que dar uma apertada no parafuso, para entendermos a necessidade que temos de viver o que Deus tem para nós, amém? Crescimento. Então, o discipulado ele gera crescimento. Ele promove crescimento espiritual, levando-nos a um relacionamento profundo com Deus, renovando a nossa mente e fortalecendo o nosso caráter à semelhança de Jesus. Irmão, o discipulado
ele gera um crescimento. Por quê? Porque o discipulador e o discípulo, o primeiro que vai gerar neles é um relacionamento de amizade. Eu sempre falo na nossa célula que para nós é mais importante nós formarmos amigos do que líderes e liderados. Porque, Maurício, para um amigo, ele me dá acesso a ministrar o coração dele, e às vezes o liderado não. Um amigo, às vezes ele vai chegar em mim como discipulador e falar assim: Robinho, não foi legal aquilo que você falou com fulano, a forma que você se expressou. Então é isso que tem que gerar as nossas células, relacionamento de amizade. Porque Jesus, ele mesmo disse: vocês não sois servos, mas amigo. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os amigos sabem. Então quando nós geramos amigos, nós conseguimos ter um relacionamento saudável, sem imposição. Porque as nossas células não geram discípulos para mim, mas gera discípulos para Cristo. Então eu não tenho discípulo, eu tenho um amigo na minha célula. Eu tenho pessoas que nós caminhamos juntos. E é isso que tem que ser o sentimento do discipulado. Eu preciso conseguir ministrar o seu coração através do Espírito Santo, irmão. E quando a coisa é de Deus, sabe o que acontece? O Espírito testifica no Espírito. Não é nada forçado, é simplesmente um relacionamento baseado na palavra. E o discipulado, além de gerar conhecimento, crescimento, ele vai gerar missão. Por quê? Porque como o texto que o pastor disse aqui em Atos, e eles tinham tudo em comum. No partir do pão, nas orações. E missão é isso, irmão. Às vezes quando nós falamos de missão, muitas pessoas imaginam ir para a África, ir para outro país. Mas sabe qual é o seu campo missionário? É o coração mais perto que não conhece a Jesus. Esse é o seu campo missionário. É o coração mais perto que não conhece a Jesus. Se é o seu pai, se é a sua mãe, se é seu irmão, se é seu parente, eu não sei. Mas o coração que estiver mais perto de você, que não conhece a Jesus, esse é o meu, é o nosso campo missionário. Então a missão tem um impacto que vai nos capacitar a levar transformação a outros discípulos. E um discipulado maduro é sal e luz do mundo. Vive como embaixador de Cristo. Por quê? Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas a nossa origem é o céu. Então aqui nós vivemos como embaixadores. E o que o embaixador faz? Qual é a missão do embaixador? É levar a cultura do seu país para outras culturas. E se nós somos cidadãos dos céus, o que nós temos que fazer aqui na terra? É trazer o que? A cultura do céu para a terra. Então eu tenho que levar a cultura do céu para o meu trabalho. Eu tenho que levar a cultura do céu para a geografia onde eu estou inserido. É levar a cultura do céu aonde quer que eu vá. Irmãos, o discipulado tem que gerar em nosso coração isso. Essa chama ardente em o quê? Ganhar, consolidar e discipular.
Tenha paciência comigo, para mim conseguir terminar essa mensagem. Amém? Porque meu coração tá queimando aqui, irmãos. O processo do discipular vai entrar no nível de identidade, porque ele restaura a nossa identidade. Tem muitos corações aqui nessa noite que talvez ela não se encontrou ainda e precisa viver a restauração da sua identidade. Nós precisamos saber quem nós somos, que nós somos filhos amados de Deus, redimidos e chamados para sermos moldados à imagem de seu Filho. João, ele avista Jesus de longe, e Jesus vem vindo para ser batizado. João fala: é Ele, é Ele. Eu não sou digno de desatar as sandálias. É Ele. E no momento em que Jesus ele vai ser batizado, o sinal de uma pomba vem sobre Jesus e ecoa uma voz do alto dos céus e diz: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele recebeu a identidade de filho, e aquele ato de Deus ministrando a Jesus ali fez toda a diferença, porque no capítulo 4 de Mateus, o Espírito que desceu sobre Jesus levou ele para o deserto, para ele ser tentado. E todas as vezes que o inimigo vai tentar Jesus, ele fala: se você é filho, se és filho, sempre gerando dúvida no que? Na identidade de Jesus. E muitas vezes o inimigo começa a fazer isso, tentar gerar dúvidas na nossa identidade, de quem nós somos, se realmente nós somos filhos de Deus. Será que você realmente é cristão? Porque você faz isso? Porque você faz aquilo? Olha a sua atitude. E às vezes eu e você precisamos entender que nós somos filho. Independente que o inimigo tenha soprado no seu ouvido, você é filho. Independente das circunstâncias sobre a sua vida, você tem que entender que você tem uma marca, a marca da identidade de Cristo em sua vida. E não adianta, quando nós recebemos essa marca, irmão, e essa marca teve um preço, do sangue carmesim que foi vertido na cruz do Calvário. E essa marca faz com que eu e você venhamos romper as barreiras do hedonismo, vencer as barreiras de tudo que tenta contra as nossas vidas. Vai gerar também em nós transformação. O que diz lá em Romanos, irmãos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Os padrões desse mundo não podem moldar o nosso caráter. O que tem que moldar os nossos caráter é o padrão bíblico que Cristo nos deixou, e é através do discipulado.
É através da caminhada. Lembra que eu falei aqui das duas vertentes do discipulado? Uma é aprender a seguir a Jesus, e a outra é aprender ou ensinar outros a seguirem a Jesus. Isso está em Mateus 28, que é para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas no processo do discipular, nós temos que ter em nós um senso missional. O que é o senso missional? É que em todo lugar que eu estiver, Deus vai me dar uma oportunidade de falar do amor dele. Às vezes você pensa assim: vou tirar férias e vou viajar, vou para um resort. Legal. Mas quando você chegar lá, Deus ele vai te dar uma oportunidade de você falar do amor dele para alguém. É o senso missional. É entender que nós somos embaixadores. É entender que é por ele. E é tão maravilhoso, irmão, porque às vezes nós pensamos que é coincidência, mas não é. É Jesus preparando oportunidades para nós vivermos para aquilo que ele nos chamou. Então, o senso missional nos impulsiona a missão, vivendo como sal e luz do mundo, sendo testemunhas do Evangelho e contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. O coração que não conhece Jesus, mais próximo de nós, é o nosso campo missionário mais importante. Eu gostaria que você se colocasse de pé. O Ministério de Louvor já se projetasse até aqui. Tem mais algumas coisas para falar, mas